aí pessoal, tô de volta com mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos, 176 vitórias por enquanto, 100 empates, 100 derrotas e 1807, finalmente atravessamos os 1800 e temos um repertório novo, que a princípio vai ficar até os 2000. Eu fui pegar uns comentários de vocês, mas eu vi que não tinha muitas sugestões nos últimos vídeos. Coloquei o Gambito da Dama, que era já uma ideia que eu tinha pensado para jogar de brancas, D4 e C4, aí o preto pode fazer milhões de coisas diferentes. Defesa Petrov contra E4, que eu joguei bem no começo, acho que foi dessa temporada ou da outra, já não lembro mais, mas foi bem no começo eu joguei a Petrov. Agora já estamos jogando com adversários de 1800, 2000. A gente vai conseguir colocar em prática muito mais teoria, com certeza. E de pretas, o Gambito de Dama recusado para ajudar na insônia de vocês, para vocês caírem ainda mais no sono durante as partidas. Vou lançar o desafio mais uma vez, mas antes disso, já sabe, deixar aquele like no vídeo, antes mesmo de começar, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Vamos lá, 10 minutos, repertório novo. Bora, vamos estrear então o nosso E5. Muita gente pediu a Siciliana Sveshnikov C5, cavalo C6, mas aí seria de novo siciliana, né? Eu joguei muita siciliana seguida já. Eu sei que seria diferente as aberturas, mas o E5 é legal porque entra em várias aberturas diferentes. Pode entrar na Petrov, pode entrar a abertura do Bispo, o Gambito do Rei, esse cavalo C3 aqui, que já não é tão comum assim. Bom, o cavalo C3 vai jogar cavalo F6, que nem eu jogaria contra o cavalo F3, né, na Petrov. Ele pode fazer agora 4 cavalos. Pode fazer a abertura vienense também com F4. Fez o F4, abertura vienense, que é bem agressiva. A vienense, eu não gosto muito de jogar de brancas, mas ela pode funcionar muito bem aqui, porque qual seria o primeiro instinto de vocês aqui, de pretas? Então, o primeiro lance que vem à cabeça, que eu acho que sustentar esse centro, não é de todo mal, tá? Mas já é um pouco inferior a esse lance. O branco faz cavalo F3, bispo C4, vai entrar numa versão boa de um Gambito do Rei. Toma aqui, imagino que não seja legal, porque eu vou jogar E5 e seu cavalo não tem casa aqui para sair, né? Teria que voltar para G8. Então o lance correto é contra-atacar o centro com D5. Já não é tão fácil saber esse lance. Se você nunca estudou essa posição, ele tem que tomar, eu tomo em E4. Ele pode fazer esse ou esse agora, cavalo F3 ou dama F3. São os dois. Cadê minha água? Caramba, achei que eu tinha trazido a garrafa aqui também. Tô só com a minha caneca mesmo. Já tá acabando minha água. Cavalo E4, que já é um erro, talvez sério nessa posição, né? Então, já vamos começar a crítica aqui ao nosso amigo alemão. Ele tem 1790, ele joga vienense. Eu entendo que ele deve enfrentar poucos adversários que conhecem. Eu tô falando do básico da teoria, tá? Não entramos em nada profundo aqui. O D5 é bem básico, mas ele deveria saber o lance 5 de como seguir a teoria aqui, né? Ou cavalo F3 ou dama F3. Então, cavalo E4 aqui já não é um lance legal. Eu vou tomar, claro. Dama H4 cheque não seria legal, porque ele volta o cavalo, salvando o cavalo, né? Se eu quisesse acrescentar esse cheque. Jogou D4 e esse lance já me cheira meio esquisito. Eu tenho alguns candidatos legais aqui. Cavalo C6 é um lance, mas acho que não é bom porque ele vai estabilizar bem o centro com bispo E3. Possível também, né? Mas C5, talvez D5 seja chato. Dama H4 agora ele faz G3, né? Em passando, eu acho que é o melhor. Por outro lado, ele vai desenvolver as peças, né? Bispo, cavalo, dama. Então talvez o melhor não seja tomar. Mas o que eu vou fazer então? Cavalo C6, até ele pode fazer C3, ele estabiliza bem, né? Eu não consigo quebrar, mas posso jogar assim, né? C3 e bispo E6, dama D7, rocão. E minha ruptura vai ser com F6 depois, né? Esse é mais sólido, né? Bispo toma, cavalo C6, cavalo F3. Eu vou jogar aqui, sabe por quê? Porque eu vou ter um bispo C5 aqui para ele não rocar. Então ele vai jogar bispo D3, imagino. Tomar de dama não é legal, né? Vamos de cavalo C6, atacar o peão. Ele vai jogar cavalo F3. E agora, bispo G4 é um candidato, mas aí roque, aí cavalo E5 me parece um pouco arriscado, né? Com o rei aí no centro. Então eu vou jogar bispo C5 aqui mesmo, para evitar que ele faça o roque. Eu não sei se tá ruim pra ele não, viu? Ele vai jogar bispo G5 aqui talvez, né?
Talvez dama D5 aí seja interessante. Porque eu quero fazer bispo E6 aqui e depois dama D7. Bispo G4 também é um candidato, claro, né? Mas agora ele tem que ignorar a ideia de rocar. Ele pode querer rocar grande aqui. Que eu acho que faz muito mais sentido. Interessante o D4 que ele jogou. Não sei qual seria a melhor reação minha. Se era o cavalo C6. Jogou bispo G5. Eu falo bastante, né? Que os adversários gostam de tirar o bispo, mas aqui faz bastante sentido tirar o bispo. Dama D5 eu posso fazer, não tô levando nenhum descoberto na minha dama, né? Não tem como ele aplicar um cheque aqui no meu rei com o bispo. Dama D7 é meio estranho, e bispo E7 não faz sentido, né? Acho que eu vou jogar dama D5 mesmo. E C4 é um lance suspeito, né? Tá levando cheque, deixa o bispo solto aqui, eu posso até puxar dama E6. Dama E2 faz bastante sentido. Ele quer preparar um rocão muitas vezes, né? Mas rocão ainda tá levando dama A2, né? Então, talvez eu possa jogar bispo G4 aqui. Um pouco alegre o lance, né? Mas acho que tá tudo bem. Bispo E4, aí dama E6, né? Fazer o quê? Mas sempre que ele rocar grande, dama A2 parece muito chato, né? Que eu tô dando um quase mate nele com dama 1. E meu rei tá no centro, mas eu posso rocar no próximo lance aqui, né? Não tá tão exposto assim. Bispo C4, eu esqueci desse lance. Porque ele não tinha. Ele não tinha bispo C4 antes, né? Dama D7, tá ok. Ele não pode rocar pra nenhum dos dois lados. Dama D7 parece bem firme. Bispo F3 é um candidato, claro. E esse peão toma dama E5, já ganha o peão. Mas ele pode tomar em D5, né? Eu tenho que tomar a dama dele. Ele pode tomar em C6, tomar, e eu não tô nunca melhor nesse final, né? Então acho que eu tenho que jogar dama D7 mesmo. E6 eu tomo. E6 dá um pouco de medo, né? Bispo E6, torre D1. Mas eu tô bem sólido, né? Dama C8 e roque no próximo. A questão é que ele não pode rocar. Então quando ele fizer torre D1, ele pode me incomodar um pouco. O problema é que ele não roca nunca mais aí. Tudo bem, torre D1. Eu acho que faz sentido. Dama F5 agora. Minha dama tá ficando um pouco estranha mesmo. Acho que dama F5, né? Esse bispo D3. Aí eu tomo, eu tenho um duplo aqui pegando o bispo, tá? Então acho que agora dama F5. Se cavalo H4 eu pego o bispo, ele não tem nada aqui, claro, eu tô controlando, e me acei fazer o roque. E ele não consegue fazer o roque, esse que é o problema. Ele teria que desalojar meu bispo aqui de um jeito que não existe, né? Bispo E3, ele deve acabar perdendo esse peão de algum jeito, né? Mas talvez seja o melhor lance aqui. Mesmo porque eu tô ameaçando ganhar uma peça, né? Com o bispo F3 e dama G5 aqui. Bispo B5. Não é tão simples, né? Posso rocar, rocar eu já tô super bem. Em que, curiosamente, se eu tomar em F3, ele toma. Curiosa a posição. Dama G5, ele toma em C6, né? Peão toma, dama C6, tá caindo minha torre. Eu não consigo ganhar a peça dele. Então, bispo F3, dama F3, se dama E5, rei F1. É, daí rock eu tô melhor, né? Outra opção é fazer o rock direto também. A questão é se eu preciso fazer agora ou não. Rock ele vai ter que tomar em C6, o peão toma. Eu tenho uma pressão chata aqui, bispo E3, eu vou no mínimo ganhar um peão, né? Então, bispo F3, dama F3, cheque. Ele tem dama E2, né? Eu vou para um final com o peão a mais, mas vai ficar tudo quebrado aqui. Talvez rock seja melhor aqui. Talvez. F3, dama F3, dama G5, bispo C6. Bispo F3, dama F3, cheque, dama E2. Ele não vai jogar dama E2, mas ele tem dama E2 como opção. E se rei F1, eu faria o rock, né? E bispo C6 eu posso até tomar em G5 se eu quiser. Mas eu vou tomar em C6. Bispo F4, dama B2. É, meu único problema realmente está sendo o dama E2 aqui. Que ele volta a trocar nas damas. E quando eu tomo rei E2, minha vantagem acho que não é tão grande. Vou fazer o rock mesmo aqui. Não creio que ele tenha como igualar aqui. Ele tá numa situação bem delicada do rei dele, né? E eu tô de novo querendo tomar ali. Se ele tomar ali, eu vou tomar mesmo. Ele quebra a minha estrutura, mas eu sigo tendo a iniciativa aqui. Eu vou no mínimo ganhar um peão. Sinto que se ele jogar bem aqui, minha vantagem não vai ser tão grande. Mas igual acho que ele não vai conseguir, não. Tomou, tomei.
E se ele pular de cavalo agora, tipo cavalo H4, eu tomo aqui e ganho, né? Ameaço o cavalo de brinde ainda, além de ameaçar a dama. 4 minutos aqui no tempo, ele tá com um pouco menos de 7, jogou bispo P3, jogou legal ele. Esse lance, na verdade, é um pouco chato, né? Será que eu vou jogar bispo B6? Porque se eu tomar aqui, ele toma aqui. Ah, talvez torre 8, né? Aí F4, dama C2, roque, dama B2. Eu ganho dois peões, aqui meus peões estão horríveis aqui, né? Eu queria muito ganhar esse peão de G5. Ah, e se eu tomar em F3 primeiro? Ah, eu tomo em F3 primeiro, né? Ah, claro, porque ele não pode tomar de dama, perde o bispo. E quando ele tomar aqui, eu jogo dama E5. E quando ele tomar aqui, eu jogo dama C5, ganho o peão e não deixo ele rocar. É isso, né? Isso parece muito bom. Ele tem que tomar de peão forçado, senão eu troco as damas. Cai o bispo. Um cálculo bem direto, né? Ele tem que tomar de peão, então. Porque se eu tomar aqui, tomar aqui, tomar aqui, minha vantagem não é tão grande. Ele faz rock, né? Então aqui acho que dama E5 é muito bom. Que agora eu boto uma pressão ali. É, mas agora ele perdeu, né? Vou jogar torre 8. Ele tinha que ter tomado em C5, era a única chance dele, né? Agora eu coloco mais uma peça em jogo aqui. E ele vai ter que jogar um rei F2, assustador aqui, né? Porque ele tá todo travado agora. Não sei como é que ganha ainda. Mas rei F2 com certeza perde, né? Com certeza perde. Ah, rei D2. Esse eu não pensei. Tá. Noção engraçada, né? Ele tá totalmente empacotado aqui. Se eu tomar uma vez, tomar e torre D8 cheque. Ah, esse ganha, né? Ah, esse ganha já direto, né? Claro. Bispo E3, torre E3, torre D8. Se cobrir de torre, cai aqui. Se cobrir de dama, tá cravado, cai ali. E se tirar o rei, cai a torre, né? Então, bispo E3. Minha ideia inicial era jogar a torre D8 primeiro, mas esse aqui é muito simples. Pode tomar de dama. Ah, daí dama A5, tá? Tinha esquecido desse. Mas aí dama A5, B4, dama B4, C3, dama B2. Aí ganha a dama, tá bom. Porque eu vou tomar a dama dele no final, né? Uma tática legal aqui. Uma tática interessante. Uma de dama mesmo. Acho que ele viu o torre D8 chegando. E agora, se eu trocar as damas aqui, lá e vem aqui, ele joga a torre D3. Eu só tenho um peão a mais aí. Meu peão tá feio aqui, a mais, né? Só que agora a dama A5 ganha, né? Porque é cheque. A única maneira dele seguir atacando minha dama é jogando B4. Eu tomo de novo com cheque. Ele ataca minha dama, eu dou outro cheque. E aí não tem como ele atacar minha dama, né? Legal a partida. No fim, ele acabou sendo punido pelo rei estar um pouco exposto, né? Então, jogou B4, ele tá jogando legal, assim, ele tá jogando de maneira lógica. Ele não viu dama 5, mas é que ele já tava perdido, né? Ele tem que tentar isso, né? Só que agora dama B2, eu dou um cheque bem seguro, ele vai abandonar aqui. Porque ele vai ter que voltar com o rei, eu tomo. E além disso, vai ter mate em pouquíssimos lances, né? Ele tá. É, abandonou já. Bem legal a partida. Vamos pra. Vamos pra análise. Partida. 14 minutos de duração, um pouco menos de 14 minutos. 21 lances. A partida foi curta até. Vamos ver como é que foi essa revisão aqui. 95,8 da minha parte, nada mal. Aceito. Com direito a dois lances excelentes. Beleza, ele fez 80,4 com dois erros. Beleza, vamos dar uma olhada aqui então. Então é 4 E5, cavalo C3. A Petrov que eu quero jogar. Ah, já atualizou ali, vitória número 177. Cavalo F3, cavalo F6, né? Então aqui a gente vai ver muitas dessa variante aqui, na Petrov, né, do cavalo F6. E aqui o branco geralmente toma em D6, em E5, né, eu jogo D6, ou ele pode fazer cavalo C3. Aí eu posso voltar para 4 cavalos, ou posso jogar bispo B4 se eu quiser. Tentando jogar tipo uma Rui Lopes invertida, né? Eu de pretas. Mas o cavalo C6 é considerado, acho que, o mais consistente aqui. Mas ele mandou cavalo C3. Aí só para lembrar aqui, né? No cavalo F3, cavalo F6. Quando toma em E5, não capturem o peão em E4. Não é uma linha que perde, tá? Mas é uma linha inferior. E a linha correta é D6 aqui. Você expulsa o cavalo dele.
E quando eu voltar eu tomo. Porque nessa linha, se eu jogar dama E2, eu jogo dama E7. E eu defendo o cavalo e descravo meu cavalo ao mesmo tempo, né? Na outra posição é diferente aqui. Se eu tomar direto, eu já não consigo te mexer meu cavalo. Se eu mexer o cavalo, leva aquele famoso golpe descoberto e perco a dama, né? Então eu tenho que jogar dama E7 aqui, toma e tento recuperar o cavalo com D6, porque você também tá cravado. Mas, enfim, o branco consegue extrair a vantagem na outra posição. Mas aí cavalo C3 eu joguei cavalo F6 e ele veio F4. Então se ele viesse cavalo F3 eu teria a mesma opção de fazer bispo B4, que é uma linha mais específica dentro da Petrov, né, que seria essa Rui Lopes invertida, ou 4 cavalos tradicional, que tá ótima também. Bom, mas ele jogou F4 e aí um lance bem importante aqui o D5, tá? Esse aqui não é legal porque joga E5, eu tava falando isso, né? Você vai ter que voltar o cavalo aqui pra trás, pra G8. E aqui D5 é importante. Isso aqui é aceitável até, mas você vai ficar um pouco inferior também. Vem cavalo F3, depois esse ou esse, dependendo se o cavalo pular aqui ou não. E o branco tem uma posição confortável já. Ele já tá te pressionando no centro aqui. E você não contestou, né, o F4. Então o D5 é um lance muito importante aqui. Se tomar aqui, acho que eu tomo aqui. É, vira tipo um gambito do rei isso aqui. Uma linha do gambito do rei que é considerada bem firme para as pretas. Agora você não tem mais o E5, né? Por exemplo. Mas ele toma em E5, cavalo E4, e aqui o cara devia saber um pouco mais de teoria. Parece que eu falo isso de todos os meus adversários, né? E eu não falo pra você estudar muita abertura, mas você tem que saber um pouquinho. Isso aqui é o básico do básico do básico, né? Porque o cara tem, pô, 1800 é um rating difícil de chegar. E 1800 é muito, muito acima da média no chess.com. É realmente difícil. Então aqui, ó. Qual que é a abertura vienense? Essa aqui, F4. Estamos no lance 3, ele escolheu a abertura dele. O que ele tem que saber? Ele deve estar acostumado a enfrentar muito D6, muito peão toma, que são lances ruins. E o D5, o lance principal, o cara tem que saber um pouco mais de dois lances na frente, né? Toma aqui, ele tem que saber um lance a mais aqui, né? Porque começou aqui a abertura. Acabou de começar a abertura, né? Então ele tem que jogar o dama F3, que tem umas ideias de botar uma pressão no cavalo, né? Pra tomar com um peão de D. Dar esse desequilíbrio interessante aqui. Quero sair com bispo, cavalo, uma coisa assim. Às vezes o cavalo vem pra H3 também. Eu quebro minha estrutura, né? Deixo o peão isolado, mas eu tenho um jogo bem livre de peças, né? Tem um dama G3 às vezes aqui. Opa, dama G3 pra ficar de olho aqui. Interessante pro branco. O preto não é obrigado a tomar, né? Mas é um dos lances normais. E aí, se cavalo F3 é outra opção, aí o preto tem vários lances também possíveis. Dependendo como você desenvolver, né? Se cavalo C6 acho que já vem bispo B5, né? Se tomar, acho que eu tomo sempre de D pra abrir meu bispo e desenvolver rápido. Agora, esse lance aqui já é um pouco estranho. Ele tomou, eu tomei. Pelo menos ele jogou um lance bom aqui. Porque agora ele não consegue desenvolver o cavalo, né? Eu tô chegando rápido. O cavalo C6, o peão dele tá solto aqui. Ele jogou D4, eu poderia manter. O engenheiro até manda um bem provocativo C5, eu não gosto, né? Porque tá vindo D5. Tem bispo E7, roque, enfim, opções aqui. Mas esse é o mais sólido, E por D3. Bispo D3 e agora cavalo C6. Não é duvidoso esse lance. Caramba, tá muito louco o Stockfish. Olha a sugestão que ele tá dando aqui. Dama H4, que faz sentido até. Agora, Dama A4 é um lance que eu nunca imaginaria na minha vida. Ele quer posicionar a dama lá e deixar a dama lá. Ele quer deixar a dama trabalhando ali, deixar o cavalo F3 mais instável, né? E fazer cavalo C6, P6 e rocão. Bastante original esse lance. Esse plano, né? Passar a dama lá pro outro lado sem nenhum objetivo claro, né? Só pra controlar umas casas, né? Mas o cavalo C6 é o segundo lance do computador, é um lance completamente normal. Não é uma imprecisão, não é duvidoso. Mandou o cavalo F3 e eu joguei bispo C5 para ele não rocar. Eu não quis fazer esse para não deixar ele rocar em paz. Podia ser também, né? E aí se ele rocar, eu jogo cheque, rei H1 e aí o engenho diz H6 aqui. É, mas tá vindo esse, né? Tá meio chato aqui. Eu vou ter que fazer esse para depois tirar dama para depois fazer roque grande, né? Eu prefiro o meu bispo C5 direto. Ele mandou bispo G5 interessante, dama D5 eu gostei aqui. E ele jogou bem aqui. Jogou dama E2. Ele prepara rocão às vezes, prepara bispo E4, prepara bispo C4, né? Defende o peão. E aí bispo G4. O problema é que ele não consegue rocar, né? Porque dama A2 é um problemaço. E bispo C4, gestão do engine aqui, eu ia jogar dama D7 mesmo. Ah não, ele jogou, desculpa. Tô pensando em bispo E4, né? Bispo E4 eu acho que eu ia jogar dama E6, é isso. Dama E6 é o lance, minha dama tá estável aqui.
Ele continua sendo extremamente perigoso para ele rocar, né? Tá caindo em A2. E eu vou fazer H6 e rock pequeno. Segue a vida, né? Ele tem esse problema para sempre aqui do peão fraco em E5. Mas ele jogou bispo C4 mesmo. É, essa posição não me agradava muito, bispo F3. Achei que ele ia tomar aqui, eu tomo, ele toma lá. Diz que eu tô um pouco melhor. Ah, eu tenho o bispo D4, eu não vi esse lance. Tá tocando em B2, tá tocando em E5. E aí eu vou pegar esse peão, jogar F6, rei F7, rei pá, pá, F6, lá. E torre D8, né? Mesmo assim, com essa estrutura quebrada, tipo, eu vou ganhar um peão, ele tá me dando 0,4 de vantagem só, né? Isso é o jeito do computador dizer pra você que, ó, você tem um peão a mais, mas você tem alguns problemas na posição, né? Porque normalmente, se você tivesse um peão a mais sem nenhuma desvantagem posicional, ele daria um ponto de vantagem. Que um ponto mais ou menos equivale a um peão. Essa pontuação dos computadores, né? Eu não me agradava muito esse final. Mas dama D7 tá bom. E6 eu falei que era, podia ser interessante, né? Ele não jogou. Mas aí bispo toma. E ele sugere isso, mas aí dama E6. Ah, tá. Ele quer jogar na compensação. Ah, isso aqui é interessante. Eu não, jamais vai ficar pior aqui, né? Porque eu tenho um peão a mais. Mas ele tem um contra-jogo claro, né? Com torre HE1 aqui no peão de E6. Não é tão fácil eu me organizar aqui, né? H6 em bispo F4, toca no peão C7. Eu não posso focar grande, né? Preto tá um pouco melhor aqui, mas é pouca coisa. Ele jogou torre D1 e aí dama F5, né? Dama nem tinha muita opção, né? Teria que ser um dama C8. Mas dama F5 tá ótimo, né? Ameaço pegar o bispo aqui em G5. De novo ele tinha um E6 aqui. Aqui eu não pensei no E6. O engenheiro manda tomar aqui. E se ele toma aqui, parece que ele vai me dar mate, né? Mas agora tá caindo o bispo em G5. Posição tensa aqui, mas a princípio eu vou me organizar bem, né? Eu tenho um bispo D6 fechando a coluna. Esse peão não vai me dar mate sozinho também, né? Ele teria que tomar em F3 de dama, porque se eu tomar aqui eu tô levando mate. Aí troca as damas, ele dá uma pequena vantagem, mas muito perto da igualdade também, esse E6. Aí ele jogou bispo B5 e aqui foi uma decisão muito boa fazer o roque. Aquela coisa, na dúvida, a gente roca, né? Essa posição realmente não era tão clara. Dama F3, dama E5 e aqui dama E2, exatamente o lance que eu falei aqui. Porque F1, roque, eu tava feliz, só que dama E2 força a troca de damas, né? E essa posição aqui, eu ganho um peão, mas, vixe, até ganhar isso aqui vai ser 1 milhão de lances, né? Porque ele tá ameaçando tomar aqui, torre D7, bispo F4. Tem muita compensação aqui. Então o roque tá ótimo. E aqui ele tomou em C6, eu tomei. Ele manda tomar em F3, não sei porquê. Ah, pra tomar em G5, esse aqui tá bom. BC6. E aqui ele meio que... É, não vou nem dizer que ele pendurou, né? Porque já tá difícil a posição. Dama D3 era um lance bom, esse eu não vi. Esse é legal, porque não deixa tomar ali que tá caindo minha dama, né? Então dama D3 eu tiro esse desconforto aqui. Que eu vou ter que ou puxar a dama ou trocar. Né? Esse era o único, um lance bom de defesa. Jogou bispo E3, isso aqui foi bem importante. Ele tem que tomar de G, senão perde bispo, né? Eu troco as damas e pego o bispo. Tomou e dama E5, uma sequência muito boa essa. Que se ele toma aqui, eu consigo, ao mesmo tempo que eu ganho um peão, eu mantenho o principal da posição, que é não deixar ele rocar. E agora eu tô vindo com um jogo muito fácil, né? Torre 8, torre 6, dobra na coluna central, tem chances boas de eu pegar mais um peão aqui. E aqui sim, o que eu tô feliz aqui não é nem o peão a mais, mas é primeiro o rei dele tá exposto, né? E segundo que ele nem consegue esconder o rei dele. Então aqui a vantagem é muito grande. Tem que jogar ré F1, por exemplo. Que é um lance triste já de fazer. Aí ele jogou rápido meu torre D3, tinha que ter tomado em C5 e tentado defender essa posição. Torre D3 não dá, né? Porque eu jogo torre 8. E agora ele não pode mais tomar que tá levando mate. Aí jogou esse. E aqui. Bispo E3 já ganha fácil. Ré F2 ele vai fazer torre D8, que tá certo. Torre D8 é o lance correto aqui. Porque se ele tomar, eu jogo bispo E3 intermediário, antes de retomar a torre, né? E aqui tá bem ganho, tá dizendo, né? Porque se jogar torre 1 pra tentar defender aqui, já tá dando dama H2 aqui, né? Já pega o segundo peão. É capaz que eu tenha o lance da super preguiça aqui. Troca. Desculpa. Não, como é que é? Isso, troca, 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 troca lá e ganha o final de peões. Esse nota 10. Se fosse meu aluno, nota 10 aqui. Ganhou o segundo peão, já troca todas as peças. Ah, mas tem coisa melhor, não importa. Esse final de peões você vai ganhar, fica tranquilo. Então aqui talvez tenha coisa melhor, talvez. Tem cara que sim, mas se você garante que você vai trocar as damas, trocar as torres, trocar os bispos, trocar as outras torres também,
e jogar esse final 6 contra 4, não tem erro. O final de peões, com 2 peões a mais, é muito simples. Muito, muito simples esse tipo de final, né? Você vai avançar um pouco o peão de H, até o rei dele ser atraído para aquele canto, você vai entrar com o rei do outro lado. Então, assim, não tem como errar o final. Né? Finais com um peão a mais, às vezes tem uma exceção ou outra. Mesmo assim, os de um peão a mais, final de peões, praticamente todos já ganham, tá? 2 peões a mais, então nem se fala. Só não ganharia se o adversário tiver um peão passado muito perigoso, um passado protegido, né? Mas aqui ele não tem nada disso, né? Mas ele jogou rei D2 e aqui já ganha simples com bispo E3. Né? Se ele tomar aqui, torre AD8, aquele lance bonito, colocando a última peça em jogo, né? Se torre D3 cai a dama, se aqui eu jogo dama E3, né? Porque tá cravado. Poderia tomar a dama também, claro. E se ele tirar o rei para trás, aí dama por E3. A gente ganha final com uma torre a mais, né? Aí ele jogou lá, dama A5, importantíssimo aqui. Quando ele tirar o rei, cai a dama. Né? Tentou B4, cheque lá, cheque. E aqui, ele abandonou aqui, né? Depois de dama B2 ele abandonou porque vitória é muito simples, né? Rei E1 eu tomo ali, depois trago minha última torre pro jogo e, bom, você pode também ganhar ganhar a torre do cara tranquilamente, né? Uma torre D8 não tem nenhum problema. E na dúvida, se você der algum respiro, bom, esse aqui tá ótimo, né? Mas na dúvida, se o cara sobreviver com as torres dele, joga um G6 aqui. Evita levar um mate. Evita escorregar o seu mouse e colocar de repente sua torre, sei lá como, fora da primeira fileira e levar mate, né? Então, na dúvida, joga um G6 aqui depois que você tomar a torre, né? Muito bem, 21 lances, então. Vitória legal aqui. Já começou. Não foi bem a Petrov, né? Mas foi a Vienense, que é uma abertura perigosa aqui. De brancas, que você tem que saber como reagir. Importante você ver esse vídeo, rever e entender como jogar de pretas, pelo menos o básico, né? Eu nem mostrei as linhas principais, mas só o D5 é importante para você não deixar ele pegar a iniciativa. Vitória número 177, chegamos a 1815 de rating. Se você gostou desse vídeo e dessa análise, não esquece de deixar aquele like, aquele joinha, e a gente se vê na próxima. Valeu!